se atrase, ninguém se distraia, Deus. Ninguém se feche, ninguém se entrave, ninguém cele o coração, ninguém se deixe vencer por qualquer coisa. Mas ao contrário, que a tua palavra nos visite, não apenas entrando pelos nossos ouvidos, mas sobretudo ecoando como voz de muitas águas nos nossos corações, dentro de nós, de tal maneira que não haja nada fora de nós que nos impeça a escutá-la no coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês lembram do que eu acabei de falar antes de ler o texto? João, ele está interessado em apresentar para nós, nessa construção que ele fez, uma mensagem. E que mensagem é essa? Existem vários desdobramentos dessa mensagem, mas o centro dela, simplificadamente, é basicamente o seguinte: o ministério de Jesus começa num casamento, numa festa, em bodas. E na experiência do encontro humano, da alegria humana, da ápice da celebração no encontro humano, que é a conjugalidade, que se assume como satisfeita na intenção de que a vida inteira aconteça a dois. E ali você estava cumprindo uma determinação existencial de Deus. Num casamento, se está cumprindo um projeto existencial de Deus e rodando um software, né, que ele instalou no coração humano quando o criou. Por que o criou? Por que o criou? Perfeito. Ele criou porque era perfeito, sem pecado, sem desfeito, ou sem defeito, sem coisa semelhante. Mas ainda que eu tenha criado assim, sem pecado, sem defeito, ele criou perfeito, mas ainda assim, ainda que tenha criado assim, deixou na perfeição o buraco de uma necessidade a ser preenchida. Havia um vazio no perfeito. Eu lhe pergunto: havia um vazio no perfeito? Não. A perfeição no homem não prescindia do encontro, de modo que não havia queda, não havia pecado, não havia coisa alguma que relativizasse a experiência do homem com Deus, quando o próprio Deus deixasse, ou que a experiência do homem com Deus, quando o próprio Deus deixa Adão sentir a nostalgia do desejo de um encontro com o semelhante. E o Senhor então vê a saudade de não sei do que estava habitando no coração de Adão. Aleluia. E isso interessa em muito a nós, porque Deus é um Deus tão extraordinariamente Deus, que ele não faz aquilo que um Deus inseguro faria. Um Deus inseguro de si criaria criaturas cuja necessidade absoluta, única, exclusiva, total e plena fosse de Deus e só de Deus. Mas o Deus que é tão Deus que ele cria criaturas, e aqui no caso da criatura humana, que antes mesmo de ter experimentado sua própria relatividade como pecado, culpa, queda, vergonha, dessincronia de Deus, separação, sim, antes disso tudo, ainda enquanto o homem está vivendo a tranquilidade pura do jardim, nas condições daquela criação que havia sido tocada, não havia sido tocada, não havia sido poluída por coisa alguma, já havia o sentir da necessidade de um outro, de um igual. Até